Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Cordeiro de Deus. Amém. Boa noite, beijos para todas, que eu saí andando, né? Nem parei para cumprimentar vocês. Meninas, beijo para todas vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida das minhas amigas. A pastora estava falando aqui da confidente, né? A minha confidente é essa senhorita aqui, a Josi. Ela é a minha confidente. Entre muitas farpas, mas ela é a minha confidente. E quero louvar a Deus pela vida de Elisângela, que também é minha amiga. Nós temos um grupo, irmãos, que se chama A Diretoria. Então vocês vão ver, é sempre as mesmas, estamos sempre juntas. Amém? Amém. Bom, eu não venho com uma palavra muito docinha, mas se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livres. Somente a palavra liberta. Somente a palavra transforma. Cristo te resgata do império das trevas, te transporta para o reino do Filho amado. Mas só a palavra liberta. Mas eu quero falar para vocês hoje, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor em cima de uma carta. Agora, irmãs, sabe quando você manda um WhatsApp para alguém que você coloca em negrito em caixa alta? Porque a impressão que você quer passar para a irmã que você está gritando com ela, sabe? É desse jeito que essa carta foi escrita. O apóstolo Paulo estava pistola quando escreveu essa carta. Estava bravo. Só que nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, bravo, escrevendo uma carta, é para admoestar em amor. Muitas vezes a gente ouve alguma correção de alguma pessoa que a gente gosta. Poxa, essa pessoa, não gostei do que ela falou, mas você parou para prestar atenção que talvez o que a pastora te falou, embora você não tenha gostado, foi por amor? Você precisa absorver no seu espírito que toda admoestação de líderes fiéis, de líderes íntegros, é porque ele não quer que você vá para o inferno. Amém? Abre comigo a carta aos Gálatas, capítulo 5. Carta aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos. Eu peço para que você abra a tua mente nessa noite, abra o teu coração. Se você se sentir incomodado com a palavra, você se acerta com Jesus depois. Amém? Amém. Quem abriu, diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Vamos dar uma puladinha agora? Vamos lá para o capítulo 5, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, agora prestem atenção, eu sei que vai doer um pouquinho, tá bom? As obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que as tais as praticam. Mas o fruto do Espírito, repita comigo, o fruto do Espírito.
Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. Contra estas não há lei. Aleluia. Amém? Nós já estamos regados pelas orações. Eu preciso te falar um breve panorama. O apóstolo Paulo está fazendo a segunda viagem missionária dele e ele vai passar pela região da Galácia. Ele vai formar, vai fundamentar uma igreja ali. Nós vamos ver ele escrevendo para os Gálatas. Então ele fundou uma igreja ali. E como todo missionário que funda uma igreja, depois de um tempo, ele quer passar por lá. Ele quer ver como é que está essa igreja, como estão os irmãos. Se os irmãos estão firmes, se eles não estão firmes. Como está o caminhar deles com Cristo? Tal é a surpresa do apóstolo Paulo, quando percebe que os Gálatas, eles voltaram ao formalismo, eles voltaram à circuncisão. Tudo que Cristo libertou eles voltaram. E Salomão vai falar no livro de Provérbios que quem volta ao vômito é o cão. O cão vomita, depois ele come o próprio vômito. Salomão vai falar isso em Provérbios. É mais ou menos o que os Gálatas estão fazendo aqui. E no capítulo 3, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo vai falar: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para voltar às velhas práticas? Então, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta bravo. E você vai ver lá no capítulo 6, no versículo 11, ele diz assim: vede que com letras grandes vou escrevi de meu próprio punho. Ou seja, escrevi em negrito, em caixa alta, para vocês verem que eu estou bravo. O apóstolo Paulo vai falar assim: Gálatas, será que eu preciso de novo sentir dores de parto para gerar vocês? Eu preciso sentir dor? Será que vocês não se converteram ainda? O que é que está faltando para vocês? E nós mulheres, muitas vezes, nós temos muitas prisões. Prisões às vezes que nós nem percebemos, na verdade. Então entre essas prisões, nós podemos ter culpa, medo. Quantas vezes o medo não nos assola? Religiosidade pesada. Sabe o que é isso? É aquela situação de eu preciso jejuar 4 vezes por semana e orar 2, 3 horas por dia, senão Deus não vai me aceitar. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, mas não de maneira pesada, não por religiosidade. Você pode fazer o que for, Deus não vai te amar mais ou vai te amar menos por isso. Ele ama você e ponto. Lembra de Malaquias, vai falar: Ele ama porque Ele é amor. O amor está nele mesmo. Então você não precisa fazer nada para que Ele te ame mais ou menos. Só que nós carregamos muitas vezes, somos presas a regras. Temos ali um script e a gente tem as cobranças e nós precisamos. Não, tem que ser assim, porque se não for assim, eu não estou sendo crente direito. Não, Cristo te chamou para a liberdade. E por que estamos presos em tantas coisas? E muitos estão presos em situações com pecado. Todos nós lutamos por algum tipo de pecado todos os dias. Todos os dias. E quando você vence aquela situação, e quando você vence aquele pecado, aparece outra luta. É assim ou não é? Porque a vida do crente é luta. E até você partir para a glória, vai ser luta. Se alguém falou que não, que vai ficar tudo bem, essa pessoa está te enganando. Nós lutamos todos os dias contra algo. Lutamos com comparações. Quantos de nós não falamos: eu não estou sendo o suficiente, eu não estou sendo boa, eu preciso provar algo, Deus só me ama se eu fizer isso ou aquilo. Quantos de nós não fazemos isso? E aí quando a gente não consegue de repente ter o tempo que nós gostaríamos de ter com Deus, em determinado dia já vem o peso. Meu Deus, agora o Senhor não vai querer mais saber de mim.
Agora o Senhor vai me abandonar porque hoje eu orei 10 minutos, não orei 1 hora. Estão comigo? É assim ou não é? E a gente sente esse peso. E Satanás adora que nós sintamos esse peso. Eu vou abordar algumas cadeias para depois nós entrarmos nas obras da carne, que é sobre isso que eu quero dar enfoque. Amém? Primeira cadeia, a cadeia da religiosidade e da culpa. Foi exatamente o que eu falei. Deus não vai te amar mais ou menos por causa da quantidade de serviço que você presta ao Senhor. Tem muitas pessoas que acham que relacionamento com Deus é fazer a obra de Deus. Não é. Tem gente fazendo a obra de Deus que nem relacionamento com o Pai tem. Quando nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 7, o Senhor falando, aparta-te de mim, que eu não te conheço, vai falar de pessoas que curou no nome dele, que profetizou no nome dele, então é gente que está fazendo obra. Fazer a obra é diferente de ter relacionamento com Deus. Se você tiver que escolher entre ter relacionamento com Deus e fazer a obra, não faça a obra. Não vá para um campo de batalha sem ter relacionamento com seu Pai. Então a primeira cadeia que nós temos que quebrar é a da religiosidade. Deus te chamou para liberdade. Segunda cadeia, a cadeia da identidade ferida. Quantas mulheres hoje não têm ideia da identidade de quem elas são em Cristo? E quando a mulher não tem noção da identidade que ela tem em Cristo, ela aceita um homem tranqueira, ela aceita uma pessoa narcisista como a minha que comanda essa amizade. Veja, você não é a traição que te causaram, você não é a rejeição que te causaram, você não é o abandono que fizeram com você. Você é filha do Deus Altíssimo. As suas feridas, os seus traumas não definem quem você é. Você é filha dele. O que fizeram com você não define quem você é. E Cristo, Ele te dá uma nova identidade na cruz. A cruz te dá uma nova identidade. A cruz nos nivela. Você sabia disso? A cruz de Cristo vai te nivelar com a sua irmã. Na cruz de Cristo não tem maior, menor, não tem melhor, não tem pior. Somos filhas, ponto. Uma não é mais que a outra. Nós somos chamados para agir de maneira diferente. Cada um tem um chamado. Cada um vai ter uma função como o Senhor. Deus vai dar um dom diferente para cada um. Estão entendendo? Para algumas pessoas, Deus vai dar o dom de cantar. E enquanto canta, cadeias vão se quebrando, vão caindo. Para outros, Deus vai dar o dom para cuidar dos pequeninos. Não é um dom que eu tenho. Nunca me chamem para cuidar da escola dominical infantil. Mas cada um tem um dom. Tem pessoas que têm um dom da hospitalidade. Prestem atenção. O rei Davi, ele só vai matar Golias por causa do galardão que isso traria para ele. Ele ia casar com a filha do rei. Ele e a casa dele iam ser isentos de impostos. E aí Davi fala, esse negócio é comigo. Você precisa ter a expectativa do teu galardão na glória. Você precisa viver aqui de tal maneira que você tenha expectativa do teu galardão. E o galardão está concernente àquilo que Deus chamou você para fazer. Quer um exemplo? Imagina que o dom que você tem é um dom de cuidar de pessoas. Alguém chega na igreja, chega machucado, chega ferido. Você vai lá, dá um abraço nessa irmã, dá um beijo nela, entrega uma palavra simples para ela e ela sai renovada. Deus te deu aquele dom. Sabe o que vai acontecer quando você chegar na glória? Você vai se sentar na mesa ali com o apóstolo Paulo, provavelmente recebendo o mesmo galardão que ele. Que é isso, missionária? Está
falando heresia? Não. O galardão está concernente a cumprir o que Deus chamou você para fazer. Deus chamou ele para fundar várias igrejas. E se ele te chamou para socorrer alguém só? E se o seu dom é apenas esse? Vai receber galardão tanto quanto ele. Vocês conseguem me entender? Estão entendendo o que eu quero dizer? Próxima cadeia. A cadeia do controle, do medo, da comparação. Mulheres, elas têm o hábito de se comparar. Elas têm o hábito de se diminuir. Elas sempre acham que a outra pessoa é melhor que elas. O apóstolo Paulo fala aí no capítulo 3, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Que fascinação espiritual é essa? Que faz um espelho ficar na tua frente para você se comparar com os outros? Isso é fascínio maligno. Quem lança isso na nossa mente é Satanás. A cruz nos nivela. As mulheres têm um problema muito sério com competição. Deus não nos chamou para a competição. A uns ele chamou para ser mestre, a outros ele chamou para ser profeta, a outros ele chama para pastorear, a outros ele chama para evangelizar. Deus, o Espírito Santo, vai derramando o dom conforme ele quer, para quem ele quer. Não se diminua se o seu dom não vai para outra pessoa. Flua naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu estive ministrando semana passada numa igreja e o Senhor tinha me dado uma palavra muito tremenda e eu falei para o meu esposo, eu preciso levar uma palavra mais simples nessa igreja. E preparei o meu esboço. Eu sou uma pessoa de estudo. Preparei o meu esboço e ministrei a palavra para a Adriana, uma palavra simples. E aí eu cheguei em casa e perguntei para o meu esposo, e aí, meu bem, foi uma palavra simples, né? Ele não, você deu um estudo na igreja. Eu queria ter falado algo simples. Entenda que às vezes a gente quer sair do nosso dom. Às vezes o Senhor derramou o dom de mestre sobre mim, muitas vezes eu quero sair dele. Não, mas eu quero fluir de maneira mais simples. Eu não vou conseguir. Você não vai conseguir fazer aquilo ao qual Deus não chamou você para fazer. Você vai fluir, mas flua com excelência. Flua com excelência naquilo que Deus te deu. Amém? Próxima cadeia. Cadeia da escravidão emocional. Sabe o que é isso? É aquela que vive para agradar os outros. Chega! Chega! Tem gente que a gente tenta sempre agradar. Sempre agradar. Vocês já perceberam que muitas vezes a pessoa que a gente tenta agradar é uma pessoa de perfil narcisista? A gente tenta agradar e nunca vai conseguir. A pessoa nunca vai estar satisfeita com você. Quantas pessoas não passam por isso? Tentam agradar uma mãe narcisista. Tentam agradar um marido narcisista muitas vezes. O meu conselho para você é: filha do Deus Altíssimo, descansa nele. Descansa debaixo das asas do Deus Onipotente. Não force a ser algo que você não é. Liberte de toda escravidão emocional. Deus te fez completo. Completo. Aquela história de eu preciso da minha outra metade não existe. Prestem atenção. Você já é completo. E porque você é completo, porque Deus te fez completo, então você pode fazer alguém feliz. Consegue entender? Oh, meu Deus. Você não vai fazer uma pessoa feliz porque está faltando uma parte de você. Deus não te fez pela metade, te fez completo. Você é completa. E porque você é completa, você pode derramar essa alegria sobre outras pessoas. Deus não te chamou para escravidão emocional. Próxima cadeia. A cadeia do pecado. E é nela que eu quero entrar. A palavra pecado é uma palavra grega que chama amartia. Sabem qual é o significado de amartia? Errar o alvo. Pecado, o significado é exatamente
errar um alvo. Você tem um alvo e você erra ele. Você tem um alvo, o teu alvo é a palavra de Deus. Você tem um alvo, o teu alvo é Cristo. Você tem um alvo, são mandamentos e estatutos, e você erra ele. Você vai por outro caminho. E o apóstolo Paulo vai ter que falar o seguinte para eles aqui, sobre o pecado. Ele vai falar das obras da carne. Prestem atenção. Toda vez que nós falarmos em obras, essas obras são da carne. Toda vez que a gente falar em fruto, o fruto é do Espírito. Amém? Amém. Obras é sempre da carne e fruto é sempre do Espírito. O apóstolo Paulo, ele introduziu esse capítulo 5 falando da alma que milita ali contra o Espírito e vice-versa. Nós vivemos essa batalha diariamente. Imagina um homem que ele tem 2 cachorros e ele coloca 2 cachorros para lutar, briga de cachorro, sabe? E as pessoas apostam, e as pessoas não sabem que esse homem é dono dos 2 cachorros. E as pessoas vão e apostam em um, e esse um ganha, e o outro cachorro sai todo machucado. Esse homem se retira, ele dá um tempinho, nesse tempinho, o cachorro que apanhou, que está todo machucado, ele vai alimentar. Ele vai alimentar bastante esse cachorro, e o outro não. Aí lá volta ele pra briga, ali pra rinha de cachorros. E as pessoas falaram, foi aquele lá que ganhou, né? Vamos apostar nele novamente. E agora ele perde. Porque agora ele tá fraco. Quem tá forte agora é o outro. É assim na nossa vida. Se você alimentar mais a alma, ela vai vencer. Se você alimentar mais o Espírito, ele vai vencer. O que é que você tem alimentado? O que você alimenta no teu dia a dia? Quando vai falar das obras da carne, ele primeiro vai abordar os pecados de ordem moral. O que é pecado de ordem moral? Prostituição, lascívia, impureza. Irmãs, tem muita mulher presa em pecado de imoralidade sexual. Eu fui uma. O pecado que eu tive que lutar a vida inteira foi pecado de imoralidade sexual, de perversidade sexual. Eu vivi esse pecado. Eu sei o que eu estou falando. Mas Cristo liberta quem quer ser liberto. Cristo liberta quem quer ser liberto. Tem mulheres na igreja. Vocês acham que é só homem que fica viciado em pornografia? Vocês acham que é só homem? Mulher também. Mulher também fica. Vocês acham que é só homem que é casado e muitas vezes deseja outra mulher? Tem mulher casada também desejando outro homem. Irmãs, eu ouvi uma história faz pouco tempo que as mulheres começaram naquele negócio de... Como é que fala coreano lá? Aquelas novelinhas coreanas? Como é que chama, gente? Dorama. Viu que vocês sabem? Dorama. Vocês sabiam que aumentou a quantidade de mulheres viciadas em pornografia por causa de dorama? Sabiam disso? Ah, meu marido não é igual o cara do dorama. Não é mesmo, nem vai ser. Eu não queria aqueles homens com cara de boneca, não. Vocês queriam? Não, os homens com cara de boneca? Parece esses bonecos de cera. Tem mulher viciada. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai falar é os pecados de ordem moral. Segunda, pecado de ordem religiosa. Aí ele vai falar da idolatria e da feitiçaria. A idolatria está no nosso meio. Tem gente idolatrando o marido, tem gente idolatrando o filho, tem gente idolatrando casa, tem gente idolatrando carro, tem gente idolatrando beleza, tem gente idolatrando político. Sim ou não? Sim. Briga em família, nunca mais fala com a parentela porque está idolatrando político. Sim ou não? Sim. A gente tem visto isso. Está tendo idolatria em tudo quanto é lugar. Idolatra pregador. Irmãos, tem pregador que não prega nada. Mas porque ele está na mídia, porque ele arrasta uma multidão que não conhece em Bíblia, ele tem um séquito de fãs. Tem cantor. Vocês viram? Eu tenho certeza que
alguém que fez música. Gente, uma música, né? Gente, para mim, maligna. Não passou pelo filtro da palavra, está contra Deus. É simples assim. Ou você está com Deus ou você está contra Ele. Não passou pelo filtro, não tem palavra, está contra Deus. Acabou. Não tem discussão, não tem conversa. Aleluia. E tem gente brigando nas redes sociais, idolatrando cantor. A idolatria está no meio de nós. E quem somos nós depois para falar que tem igrejas que idolatram imagem? A gente também idolatra muita coisa. Irmãs, como eu falei para vocês, quando a gente luta contra o pecado e a gente vence aquele pecado, vem outro. Eu não luto mais contra o pecado da imoralidade. Há muitos anos, graças a Deus, Deus me libertou. Mas eu luto há muitos anos contra o pecado da glutonaria, do excesso da comida. Porque as pessoas gostam de falar, ai, crente não fuma, não bebe, mas come. Isso é feio. Isso é feio. Quantos eventos que eu já fui de mulheres, que as mulheres devem um tupperware pro chá de mulheres. E enche de salgadinho até o talo. Toma vergonha. Glutonaria é pecado. É pecado. Gente, eu luto contra isso todo dia. O Senhor sabe o que é. E eu sei, eu sou pequena, eu sou miúda. Eu só não estou com uns 30 quilos a mais por graça e misericórdia de Deus. Mas Deus sabe como é que... Para eu jejuar, como é difícil. Mas o Senhor nos chama para o jejum. Nós precisamos jejuar sim. O jejum não vai arrancar o demônio. Ele vai te dar poder para você expulsar. O jejum, ele vai te dar poder. O jejum vai fazer a palavra se abrir na tua frente de tal maneira que você recebe revelação direto do trono. E eu tenho certeza que eu não sou a única a lutar contra a glutonaria. Eu tenho certeza disso. Estão aí ainda? Amém? Apóstolo Paulo falando, tá? Sou eu não. Amém? Pecado de ordem de feitiçaria. Orar contra o irmão. Oração contrária é feitiçaria. Orar para um irmão e não conseguir o que quer é feitiçaria. Mas eu vou te falar a raiz da palavra. Você está pronto para ouvir a raiz da palavra? A palavra feitiçaria no grego é a palavra farmakeia, que vem do quê? Farmácia. Prestem atenção. Farmakeia é a palavra usada tanto lá em Apocalipse quanto aqui em Gálatas para feitiçarias. Sabe o que é isso? É quando você confia mais nos remédios que você toma do que em Deus. Estou falando para você não tomar remédio? Não. Não, porque eu também tomo. Deus usa os médicos, sim ou não? Sim. Mas o teu foco tem que estar em Deus. Você acha mesmo que você está vivo aqui depois de uma pandemia de Covid por causa de vacina? Você acha mesmo? Tem gente que confiou mais nas vacinas do que em Deus. Tem gente que quando veio a pandemia nunca mais voltou para a igreja, mas voltou para o shopping, voltou a passear, voltou no cinema, mas para a igreja nunca mais, foi por causa do Covid. Não é? Tomem cuidado, porque essa farmaqueia nos últimos tempos vai vir com engano sobre os crentes à custa de medicação. Essas medicações, elas vão vir para enfeitiçar o crente. E tomem cuidado. Não, mais uma vez, não estou falando que você não deva tomar medicação, mesmo porque eu tomo remédio de uso contínuo. Mas não é o foco. O teu foco é Deus. Se Deus não te guardar, envolve vigia o sentinela. Se Deus não te guardar, já era. O teu foco é Ele. Quem guarda a tua vida é Ele. Quem tem a hora de chamar a tua senha é Ele. Próximo. Pecados de ordem social. Eu sei que você não vai gostar, mas graças a Deus que a pastora já colocou todo mundo aqui para fazer amizade,
para conversar, não é? Mas os pecados de ordem social, eles englobam inimizades, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções. Quando a gente vai buscar, inclusive as palavras gregas, o significado de todas elas, uma delas aqui, se não me engano, acho que é porfia, uma das ramificações é teimosia. Você sabia que teimosia é pecado? Sim. O apóstolo Paulo, ele vai escrever aqui no grego que uma das vertentes é que teimosia é pecado. Quantas vezes a gente não é teimosa? Se você tem o Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo vai agir na tua vida como se fosse uma pulguinha atrás da orelha, sim ou não? Sim. Obedeça a voz dele. Às vezes ele está te livrando de um acidente e você não sabe. Às vezes ele está te livrando de um homem canalha e você não sabe. Às vezes ele está te livrando de uma amizade falsa e você não sabe. Obedeça a voz do Espírito Santo. Olha, outra coisa, ele fala aqui de facções, divisão é pecado. Quantas igrejas com espírito de divisão? Quantas igrejas? Forma 2 grupos de mulheres. E aí uma que está no grupo de uma irmã não fala com o grupo da outra irmã. Sabe? Vocês lembram de Evódia e Sintique lá em Filipenses? 2 mulheres que trabalharam junto com o apóstolo Paulo para o crescimento da igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo vai ter que escrever uma carta. Escuta, vocês duas têm que se acertar. Vocês duas têm que se acertar. Então, divisão é pecado. No livro de Coríntios vai falar assim que é suportando uns aos outros. Sabe qual é essa palavra suportando aqui? É dar suporte. Você precisa dar suporte à tua irmã. Se você não gosta dela, problema seu. Você tem que dar suporte para ela quando ela precisar. Cristo nos chamou para dar suporte. E mais, o apóstolo Paulo ainda fala: considere os outros superior a si mesmo. Você tem considerado a sua irmã superior a você? Considere ela superior. Humildade abre portas. Humildade abre portas. Próximo. Pecado de ordem de excessos. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Veja, ele vai falar aqui da glutonaria. E eu fui pesquisar a palavra grega para glutonaria. Olha só que interessante. A palavra glutonaria, ela vem de uma origem grega. O que as pessoas faziam? Elas comiam, jantavam, banquetes assim suntuosos, mas em excesso, comiam e bebiam em excesso. Aí elas saíam pelas ruas cantando. Saíam cantando com tochas nas mãos, com músicas bêbadas, de barriga cheia, presta atenção. E vai dizer assim que isso se chamava folia. Já entenderam o que é glutonaria? Falta poucos dias, né? Começa semana que vem. Crente não pula carnaval, viu? Presta atenção. Não tem que santificar aquilo que em sua origem, em sua criação, já é maligno. Não dá para santificar. O Senhor vai falar no livro de Jeremias: aparta-te de ti o vil. Aparta-te de ti o que é profano. Então aquilo que já é profano, aquilo que já é maligno, na sua origem, não tem como santificar. Ah, mas a gente vai fazer um bloquinho gospel. Não tem, não existe isso. Não existe um bloquinho gospel. Papai tá voltando. Gente, não existe festinha de Halloween gospel. Tem uma igreja grande aí, famosa. Vocês sabem o que eu estou falando, não sabe? Sim. Que fizeram festa como se fosse de Halloween. E a desculpa que deram é: ah, mas é para que eles não irem para o mundo, eles vêm para a igreja vestido. É maligno. É maligno. Não dá para santificar aquilo que em sua origem é profano. Crente não pula carnaval. Eu estava vendo um vídeo de um músico cristão. E eu acho que ele é africano. Ele fala que a
alguns tipos de batida já atrai demônio, sabia disso? Sim. Só batida. Só batida. Vocês já viram como é a batida de funk? Agora, quem é aqui que não foi do mundo, que ouve uma batidinha de funk, a perninha já começa a mexer? Tá comigo ou não tô? Não tô falando bobagem? Quem é aqui que não foi do mundo, que ouve um pagode, a perninha já começa? Vocês estão entendendo que a libertação é diária? Sim. Vocês estão entendendo que a libertação é todos os dias? Sim. É todos os dias. Cristo te chamou para libertação. Glória a Deus. Nós vamos encaminhar para o final da mensagem. Eu quero que você abra comigo Hebreus capítulo 12. Aleluia. Hebreus 12. Eu vou ler o versículo 4, que diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Eu sei que é forte o que eu vou te falar, mas você precisa sangrar pelo teu pecado. Consegue entender isso? Você precisa sangrar pelo teu pecado. Resista até ao sangue. Porque é muito fácil você falar assim: não, Deus quer que eu seja feliz. Não, Deus quer que eu faça isso. Ele quer a minha alegria, minha felicidade, sabe, pastora? Então, não tem problema, Deus me entende. Não entende, não. Não entende, não. Eu tava, antes de vir pra cá, eu tenho um grupo no WhatsApp de leitura bíblica. Tem alguém que tá aqui no grupo lá? Fernanda tá, né? Eu tenho um grupo de leitura da Bíblia. Aquele também. E aí eu posto os áudios, eu gravo os áudios da Bíblia e eu coloco um devocional ali naqueles que eu estava lendo agora antes de sair de casa. Levítico, capítulo 16, 17 e 18. Meu Deus, que pancada! É difícil de ouvir, é duro de ouvir. O Senhor não nos chamou porque somos santa, não tem santa nenhuma aqui não. Mas Ele nos elegeu para a santidade. Você vai conseguir ser santa sozinha? Não. Não. É isso que Ele está brigando com os Gálatas. Vocês estão voltando para a lei? Se vocês estão voltando para a lei, vocês vão ter que obedecer a 613 leis judaicas. Se você errar uma lei só, você errou todas elas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês estão voltando para trás? Não. Jesus te chamou para a liberdade. Você vai segurar na mão de Cristo. Jesus, eu não consigo abrir mão desse pecado. Senhor, essa área sexual está me aprisionando. Senhor, esse vício está me aprisionando. Senhor, eu saio com minhas amigas e como que nem uma capivara raivosa. Me ajuda, Jesus. Você precisa pedir para que o Senhor tome a tua mão. Sozinha você não vai conseguir. E se você cair, levanta e recomeça. Ai, meu Deus. Sabe como a mãe falava pra gente? Engole o choro. Levanta e recomeça. É todos os dias. Você vai lutar contra o seu pecado todos os dias. Eu ouvi a história esses dias de uma senhora idosa. Uma pessoa contou a história dela. Essa mulher já tinha perto dos seus 80 anos. É uma senhora que já dorme no Senhor. E disse que ela estava muito tristinha na igreja. E a missionária perguntou para ela: por que a senhora está tão cabisbaixa? Mulher do coque, mulher de oração, mulher das campanhas, mulher de jejum, quase 80 anos. E ela respondeu: porque eu tenho medo do meu Senhor Jesus voltar hoje e eu não subir com Ele, porque eu tenho muita coisa para me consertar. Estão entendendo? E a gente acha que é a última bolacha do pacote? A gente acha: já aceitei Jesus, está tudo certo. Não, tá não. Não tá não.
vida. Esse culto aconteceu não por vontade da pastora Maria, mas por causa de uma necessidade da igreja, o Espírito Santo coloca no coração dela. Estão entendendo? Ela, como líder, como canal, ela recebe do Senhor uma necessidade da igreja. Ok, então vamos preparar um culto de libertação. Mas a libertação, ela não acontece de fórmula mágica no culto. Você vai sair daqui hoje e você vai ter que ruminar. Como você vai ruminar isso? Vou te dar uma dica. Você pode chegar e ler a Gálatas, são 6 capítulos. Você lê rapidinho. 20 minutos você lê o livro de Gálatas. E você fala, por que o apóstolo Paulo? Faça perguntas para a Bíblia. O Espírito Santo vai ter prazer de te responder. Faça perguntas para a palavra. Se você lê a palavra, ninguém te engana. Se você lê a palavra, não tem profecia nenhuma que você cai que não venha do Senhor. Você não se submete à profetada quando você lê a palavra. Você não entra em engano. Esses dias eu ouvi uma pessoa que, eu casei errado, eu casei uma profecia. A culpa não foi do profeta não, a culpa foi dela. Quem é que casa por causa de profecia, gente? Dá uma vergonha na cara. Vai para a palavra, vai para o jejum, vai para a oração. É fácil? Não. Mas Hebreus acabou de dar a dica. Resista até ao sangue. Se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, se você crê que o Senhor tem libertação para você em todas as áreas, eu quero fazer apelo para você. Eu quero te chamar para vir à frente. Nós vamos orar com você. Eu não sei qual é a área. Às vezes a área não é na imoralidade, às vezes a área é religiosidade. Às vezes você está numa idolatria e não sabe. Às vezes você está numa situação de glutonaria sim e não percebe. Às vezes você está numa situação de inimizade. A pastora falou aqui, libera perdão. Se você não perdoar, você não é perdoado pelo Senhor. E eu quero chamar você que sente no coração, vamos ficar de pé, que sente no coração de vir à frente. Nós vamos orar por você. Todos nós precisamos de libertação todos os dias. Todos os dias. Deus tem coisas grandes para fazer no meio de nós. Tem alguém aqui que precisa de uma oração específica? Tem alguém aqui que precisa de uma porção da parte do Senhor? Vem aqui à frente. Nós vamos orar, não tenha medo. Não ache que você está sendo exposta. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, venha. Venha, vamos orar juntas. E Deus vai trabalhar, Deus vai trabalhar. À medida que as coisas acontecem, Deus vai trabalhar.